Gostaria então que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Ezequiel, capítulo 37. É uma história bem conhecida. E aqui a gente vai tratar sobre o que nós devemos fazer diante da adversidade. O que nós devemos fazer diante da luta, diante daquele momento em que nós olhamos e parece que não há fim, que não há uma luz no fim do túnel, como diz o ditado, né? Então, nós vamos ver aqui o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer diante dessa adversidade. Ezequiel 37:1, a gente vai ler até o versículo 4. Eu gostaria de pedir para colocar ali na NVT, porque tem uma palavra ali que a gente vai ver que está diferente um pouquinho da ARC. E está escrito assim: a mão do Senhor vejo sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? E eu respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Paramos por aqui. Como eu disse no começo, né, quantas vezes a gente olha, quantas vezes paramos e refletimos e olhamos para essa situação, às vezes que estamos enfrentando, algo que estamos lutando, e a gente olha e fala: Senhor, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu não sei mais o que fazer. Às vezes a gente olha para a situação como o Ezequiel aqui olhou, e ele viu que tinha aquele vale de ossos secos. A palavra de Deus diz ali que era um vale de ossos sequíssimos. Olhando para aquela situação, não tinha jeito, não tinha como se reverter aquele momento, não tinha como se reverter aquela situação. E às vezes a gente está passando por isso. Quem nunca passou por esse momento de olhar e falar: Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa luta. Eu não sei o que fazer diante dessa dificuldade. A minha família, meu casamento está sendo destruído, os meus filhos estão espalhados, eu não sei mais o que fazer, o meu serviço não está indo bem. O que eu tenho que fazer diante dessa situação? E a palavra de Deus, ela fala ali no versículo 4, na parte A ali do versículo, o que a palavra de Deus fala? Profetize. Profetize, ele fala, o que é profetizar? É você orar, é você crer. É você crer naquilo que você está orando, naquilo que você está buscando. Porque a palavra de Deus diz que a fé é você crer naquilo que você não vê. Ezequiel, ele não estava vendo, ele olhava e só era seco, era tudo um vale de ossos secos. Ele não via aquela situação, parecia que não tinha fim. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos profetizar, que nós precisamos orar, que nós precisamos. E aí às vezes você pode até me dizer: tá, mas eu faço isso. Eu oro, óbvio, eu oro, eu leio a Bíblia, eu busco. Mas mesmo assim, parece que não está acontecendo, parece que aquilo não tem fim. Parece que essa situação não vai mudar. Mesmo eu orando, mesmo eu buscando, eu estou todos os cultos, segunda, eu estou no culto quarta, eu estou no culto sexta, eu estou no culto domingo, eu estou vindo até no culto dos jovens. Mas a minha situação, aparentemente, parece que não vai mudar. Só que ali tem algo que é o que eu gostaria, que eu pedi até para pôr nessa versão, que está escrito ali, na parte B do versículo 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga, olha só o que o Senhor mandou ele dizer: ossos secos, façam o quê? De novo, repita bem forte, faça o quê? Tá a chave, ouçam a palavra do Senhor. Nossa, parece ser algo muito simples, né? Claro, ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus diz, né, que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra, e a palavra do Senhor. Mas a diferença é que muitas vezes o que tem acontecido com as pessoas, com cada um de nós, que isso já aconteceu comigo também, é que a gente vem à igreja, a gente senta, as pessoas ministram aqui, quantas palavras foram ministradas, quantas mensagens foram ministradas, quantas sementes foram lançadas no nosso coração. Mas muitas vezes nos distraímos. Muitas vezes nos distraímos enquanto a palavra está sendo ministrada, porque esse é o foco de Satanás, é tirar o nosso foco da palavra. O pastor até pregou, acho que foi quarta, ele ministrou, ele pregou em relação a isso, a gente ter foco, a gente prestar atenção, a gente crer e a gente ouvir, porque a gente não ouvir as má notícias, é isso que ele ministrou. E muitas vezes a gente tem feito isso. A gente tem escutado as má notícias. Muitas vezes o pastor está pregando, e quantas vezes, se a gente olhar aí em todo o Mato Grosso está sendo ministrada a palavra, e quantas pessoas estão distraídas? Quantas pessoas estão aqui ouvindo, mas está pensando: poxa, será que eu tirei a carne da geladeira? Não sei se eu tirei. Quantas pessoas estão desenhando enquanto está sendo ministrada a palavra? Quantas pessoas estão se distraindo, olhando para o lado? Nossa, mas será que essa palavra não vai terminar? Nossa, mas que culto mais demorado. Quantas e quantas vezes nos distraímos com qualquer coisa enquanto a palavra está sendo ministrada? Eu aprendi
que a palavra a gente tem que ter atenção do início ao fim, porque às vezes é uma palavra, é um versículo que vai ser aquilo, que vai ser o versículo-chave, que vai fazer você mudar. E muitas vezes a gente, às vezes dá um piscar de olho, a gente olhar e falar, nossa, eu tô com uma sede, vou levantar, beber uma água. Às vezes nesse momento você perde aquilo que o Senhor queria falar contigo. Às vezes nesse momento você deixa de receber aquilo que Deus queria te entregar. E às vezes a gente pensa, poxa, mas eu tô na igreja, só que será que eu estou dando ouvido à palavra? Ele fala ali, ouçam a palavra. Então a gente precisa ouvir sem se distrair, não aceitar as distrações, não aceitar as má notícias, não aceitar aquilo que tem falado. Igual todos aqui já até ministraram, todos pregaram, todo mundo mais ou menos no mesmo propósito, que precisamos crer, que precisamos acreditar, que precisamos isso, que precisamos orar, que precisamos confiar no Senhor, mas também precisamos ouvir a palavra, porque é ela que vai trazer a fé. Até porque a palavra de Deus fala que nós precisamos buscar aquilo que traz fé, aquilo que nos traz esperança. Nós temos que buscar aquilo que nos traz esperança. E o que às vezes estamos ouvindo? Quem estamos ouvindo? O que estamos dando ouvido? Nós precisamos refletir, igreja, que muitas vezes acontece, sim, acontece. A gente, como diz, né, até desculpa pela palavra, a gente não pode ser hipócrita de dizer, poxa, mas eu sei, eu estou ouvindo, eu estou escutando, mas será que a gente está dando ouvido? Será que a gente está crendo realmente naquilo que está sendo ministrado? Será que a gente está crendo realmente naquilo que está sendo dito? Porque muitas vezes o inimigo faz isso. Ele nos distrai, ele quer tirar a nossa atenção, ele quer tirar a nossa atenção daquilo que está sendo ministrado, da palavra, para que a gente venha, para que nós não consigamos vencer. Nós temos vários exemplos na Bíblia aqui também, de pessoas que não deram ouvido. Rapidão ali em 2 Reis 4, do 38 ao 41, ali vai contar a história de Eliseu. Ele não deu ouvido a algo que aconteceu. Vamos ver ali rapidinho. Eliseu voltou a Gilgal, onde havia fome na terra. Certo dia, quando o grupo de profetas estava sentado diante dele, ordenou a seu servo, ponha no fogo uma panela grande e faça um ensopado para o resto do grupo. Um dos profetas foi ao campo apanhar ervas, encontrou uma trepadeira do campo e voltou, trazendo frutos silvestres em sua capa. Cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela, sem saber exatamente o que eram. O ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram, homem de Deus, há veneno nesse ensopado, e não puderam comê-lo. E o que Eliseu fez? Eliseu disse, tragam-me um pouco de farinha, jogou a farinha na panela e disse, agora podem comer. E o ensopado não lhe fez mais mal. Paramos aqui. Eliseu viveu uma situação. Aqueles homens foram fazer aquele ensopado, aquela comida, e eles acabaram colocando algo ali naquela panela, e depois eles perceberam que aquilo ali traria morte. Então eles gritaram no desespero, homem de Deus, a morte na panela. Na versão ARC ele fala, a morte na panela. E Eliseu, ele podia ter se desesperado. Aqueles homens podiam ter se desesperado por aquela situação, ou seja, ali havia morte. E eles comeram. Mas o que ele fez? Ele agiu por fé, ele falou, não, eu não vou dar ouvido a isso que estão falando. Vou agir por fé. E Deus foi e usou ele, e ele agiu por fé. E ali ele conseguiu salvar todos aqueles homens. O pastor também pregou quarta-feira em relação a Saul, que Saul, ele teve que não dar ouvido, ele teve que se fazer de surdo para aquela palavra, aquilo que as pessoas estavam falando sobre ele. E quantas vezes a gente dá ouvido? Quantas vezes a gente dá ouvido ao que tem falado? Como tem sido a nossa atitude diante dessa situação, diante do que tem falado? Às vezes que a pessoa chega e fala para você, olha, seu filho, eu vi o seu filho fazendo isso e aquilo, eu vi a sua filha assim, 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 eu vi o seu esposo com outra mulher, eu vi a sua esposa com outro homem. Qual é a sua atitude diante da adversidade? Qual é a nossa atitude diante da luta? O que nós temos ouvido, ao que nós temos tido a atenção? Ao que as pessoas estão dizendo, ou temos dado ouvido ao que a palavra de Deus fala? Ao que a palavra de Deus diz, não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, eu não aceito essa situação. Qual tem sido a nossa atitude diante de uma luta? Então é isso que eu gostaria de passar para vocês, irmão. Que a nossa fé, que o nosso crer venha a ser o que está sendo dito, a palavra, e não o que tem sido dito às outras pessoas, não o que tem sido, o que a gente tem visto, porque às vezes a gente olha e fala, poxa, igual Eliseu, né? A morte aqui, mas Deus, ele mandou profetizar, e daquele vale de ossos secos se erguia um exército. Então ali, aonde parecia que não tinha esperança, aonde parecia que não ia ter fim, não teria mais uma solução para aquele momento, Deus usou Eliseu e ele profetizou, ele creu no que
ele estava profetizando, ele creu naquilo que ele estava dizendo, naquilo que ele estava declarando. E ali Deus fez criar vida aonde não tinha. Então nós precisamos crer que Deus, ele é o Deus da vida, e que Deus, ele é o Deus que ressuscita, que Deus, ele é o Deus que faz acontecer, mesmo a gente achando que não, mesmo os nossos olhos vendo ao contrário. A palavra de Deus diz que a fé é aquilo que a gente espera e não aquilo que a gente vê. Então a gente não pode ver, a gente tem que crer naquilo que a palavra de Deus fala. Amém?